acho que é uma coisa que é legal, né, Thiago, assim, até como de experiência pessoal nossa e que tem a ver com escrita criativa, né, com curso, com a galera, tudo, é isso, assim, a gente não achar ou não se convencer, né, ou não se acostumar com a ideia de que a palavra já é uma coisa dada, dependendo de como você joga com essa palavra, né, como é que você brinca com ela, desmonta, conforme você a aproxima de outras palavras e de outras ideias, né, ela pode dizer muito mais coisas do que você, né, supõe em princípio. Fabuladores com fabuladores, digníssimos beletristas, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao Prelo de número 129. E hoje a gente tem a presença ilustre de um grande amigo de longa data, que é o Reinaldo Damasio, que é um colaborador do canal Escrita Criativa, é um tremendo de um poeta, é um tremendo de um editor, um pensador da cultura e um grande amigo, um baita interlocutor, alguém com quem eu tenho o maior prazer de pensar nas coisas mais importantes, né? Em volta das quais a gente se pega escrevendo, né? Sobre o qual a gente escreve, sobre o qual a gente rumina em insônias, né? Então, assim, o rei, ele é desses sujeitos que caminham, né, ao longo da nossa vida com a gente, embora muitas vezes a correria e as responsabilidades nos distanciem, a gente nunca está muito distante, né, um do outro. Eu vou apresentar aqui o Rei, que me mandou uma mini bio, devia ter me mandado uma longa bio, né, Rei? Mas sim, eu acho que valia a pena, mas a gente vai falar um pouco do seu percurso. Rei Naldo Damasio nasceu em São Paulo, bacharel e licenciado em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, pela USP, com especialização em Publicidade e Gestão Cultural. É editor, crítico literário, tradutor, curador de eventos literários, mediador de oficinas de criação e supervisor de conteúdo e formação nos museus Casa das Rosas, Mário de Andrade e Guilherme de Almeida. Autor de O que é a Criança, editora brasiliense, Nu Entre Nuvens, Ciência do Acidente, Horas Perplexas, editora 34, Trilhas, Notas e Outras Tramas, Dobrador Editorial, Crítica de Trincheira, resenhas da Jostra Editora e Movimentos Portáteis, da Cotter Editorial, entre outras obras, entre outros livros. Criou em 2012 o programa formativo Clipe, na Casa das Rosas, que coordena até hoje, e foi co-curador das exposições Um Corpo Estranho, centenário de publicação de A Metamorfose em 2015, As Ideias Concretas, Poesia 60 anos adiante em 2016 e Barroco em Trânsito em 2017, todas na Casa das Rosas. Seja muito bem-vindo, Reinaldo. Tudo bem, querido? Tudo bom, Thiago? Obrigadíssimo mais uma vez pelo convite, pela parceria. Obrigado para a galera também, né? Agradecer quem está acompanhando, quem vai acompanhar a gente nessa conversa, nesse percurso. É um prazer falar contigo sempre, né? Seja online, pessoalmente, no bar, nos eventos, né? Por aí. E a gente inventa ocasiões, né, para conversar. Eu Exatamente. acho que uma conversa como essa para o Prelo é uma dessas ocasiões. Eu acho que a gente podia começar, Rei. Tem uma pergunta para a gente começar, disparadora, né? Quando é que você descobriu que a literatura seria uma paixão na sua vida? Cara, essa pergunta é engraçada, assim, né? A gente muitas vezes fantasia, né? Romantiza as coisas, né? E literatura, eu lembro, claro, eu tenho alguns marcadores, assim, na memória, né? De episódios e livros, né? De situações, eu acho que isso é significativo, né? Mas memória mais remota, assim, que eu tenho é de querer, tipo, no domingo, era uma coisa meio louca, era muito pequeno, eu me lembro muito bem disso, assim, eu pedi pro meu pai comprar o Estadão, assim, que Uhum. era, naquela época era um tijolo, você deve lembrar, né? A gente tem mais ou menos próxima idade, assim. Hoje os jornais estão tudo sumindo, né? Estão pequenininhos, aí o formato está diminuindo, está tudo indo para as redes sociais e tal. Mas era
calhamaço aquilo, né? E eu fico pensando, meu pai não tá vivo mais, né? Minha mãe ainda, posso perguntar para ela. Eles deviam achar que eu era uma criança meio maluca, né? Assim, um pequenininho, um pivetinho, estava me alfabetizando. Eu lembro dos caderninhos, eu não entendia nada do que estava no jornal, mas eu gostava de ficar sentado na sala folhando aquele jornal imenso, né? Vendo os textos, as imagens e tal. Não sei, cara, não me pergunte, né, nunca levei isso para, né, para terapia, não sei se vou levar, mas é uma experiência mais antiga que eu lembro. Agora, Uhum. claro, eu lembro do meu pai me contando histórias para dormir, né? Eu lembro do meu avô, pai da minha mãe, me levando num circos bem furrecas que tinham no fim, que montavam no fundo assim da rua que a gente morava, né? Era uma praça grande. E cada fim de semana, ou a cada quinzena, sei lá, cada mês entrava um circo novo, cheio de furo na lona, aqueles circos bem sem vergonha, assim, e eram maravilhosos, eu adorava aquilo. Aquilo era um espetáculo, era uma viagem, assim, quando eu ia com meu avô lá e ficar com pipoca e ficar com ele e tal, a gente ria muito e tal. Então, eu acho que essa experiência, né, meu pai contando história, ver minha mãe lendo também, né, minha mãe lia muito, né, é, sem critério, assim, gostava de romances, né, mas lia muita coisa e tal, estava sempre lendo, então essas coisas, meu pai gostava de quadrinhos, por exemplo, não era um leitor, meu pai nunca foi, né, um leitor, assim, mas ele gostava de quadrinhos, né, Uhum. Uhum. lembro muito disso, assim, né, quando eu era pequeno, dele lendo quadrinhos também. Então, acho que essas são as memórias, assim, mais remotas, né, mas, assim, Sim. um marco, por exemplo, literário, eu até lembrei recentemente disso, no Dia dos Professores, né, foi uma leitura que eu tive quando eu estava no Fundamental 1, eu estava doente, olha que coisa assim, eu lembro exatamente disso, com uma febre Não. terrível, assim, acho que era uma escarlatina, sabe aquela coisa que você fica todo vermelho e tal, Hum. e eu tinha que ler para a escola O Escaravelho do Diabo, Uau. né, que é da Ática, né, e aí, cara, Coleção aquela leitura. Vagalume, né? Coleção Coleção Vagalume. Vagalume, exatamente, dirigida, né, criada pelo Jiro Takahashi, grande Jiro Takahashi, que hoje é professor. Ele está dando nesse momento um Sim. curso na Guilherme de Almeida, que é um dos museus, né, que eu trabalho, de tradução literária. Olha que maravilha, né? Uau. Uhum. E esse foi um dos livros assim que eu lembro, assim, veja, uma obrigação da escola, né, a gente ter que ler, e eu adorei, assim, é um livro que foi incrível, né, de suspense, aquela coisa de mistério e tal, e lendo nessas circunstâncias, né, de febril em casa, eu acho que a leitura ganhou um tom, sei lá, épico e epifânico maior por causa da febre, provavelmente, né, mas foi incrível, assim, né, isso me marcou muito. E que leituras que você fez na infância, pré-adolescência, que integraram, vamos dizer, aquele cânone sentimental da Aham, sua formação, assim? O que que te ocorre, mesmo entre quadrinhos, né? Quadrinho, uhum, música, mas enfim, fica à vontade para mencionar um pouco a tua aham, constelação cultural daquele. Você falou um aham. pouco da circunstância, né? Essa coisa Sim, sim. do circo com o avô, do jornal, das leituras da mãe. Hum, De quais livros você trouxe consigo para a adolescência? Você levou consigo para a aham. adolescência, por exemplo? Eu acho que assim, a consciência, né, da escrita, da linguagem e tal, ela foi crescendo, claro, né, com o tempo, e acho que ela foi começando a se aprofundar justamente nesse período da adolescência, Uhum. com algumas leituras e algumas provocações, né, muito de professoras, que eu tive a sorte de ter umas professoras incríveis, assim. Eu falei dessa experiência no Fundamental 1, né, do Escaravelho do Diabo, eu tive uma outra, no Fundamental 2 nesse nível, assim, só que sem a febre, né? Já era uma febre consciente e tal, que Uhum. foi uma professora maravilhosa de redação numa escola pública, aí aqui em São Paulo, o Miss Brown ali em Perdizes, né, que é uma escola emblemática e tal, eu fiz o Fundamental 2 ali, e tive uma professora que ela era muito estranha, né, e a galera, os alunos, claro, com aquela coisa de bullying, né, tratavam essa professora meio como maluca, assim, né, porque ela é esquisita e tal, mas no fundo ela era uma grande apaixonada pela literatura.
né. Uhum. Isso eu tenho consciência hoje. Na época eu não tinha essa consciência, mas eu adorava essa professora, né, porque eram as aulas mais legais, assim, ela trazia livros e ela tinha um livro de criatividade, né, que era didático. Que Nunca legal. mais achei esse livro que era maravilhoso, com Como propostas chamava? Você escritas. lembra que livro, o nome do livro, Era um autor? livro, não, era um livro didático que era tipo, eu lembro que tinha criatividade no nome, alguma coisa assim, né, mas era um livro didático mesmo, grandão, assim, né, e com muitas leituras e exercícios de escrita, né, então ela dava exercícios e eu pirava. Aí foi quando eu comecei a escrever coisas longas, né, imitar né, os Uhum. textos ali do livro e tal. E teve cara, uma leitura que ela deu, olha que coisa incrível, né, um livro que hoje foi best-seller na época, talvez por isso ela tenha dado, eh, muitas vezes acho que mal usado até como um precursor da autoajuda, do coaching, embora eu acho que, né, não tenha necessariamente a ver com isso, Uhum. como o Pequeno Príncipe, né, por exemplo, o Pequeno Príncipe é muito usado para coisas que não tem a ver com ele, coitado, né, não tem a ver com o Saint-Exupéry, enfim, né, é um maltrato muito grande que a recepção faz com o Pequeno Príncipe, que é um livro muito legal, né, Uhum. como literatura, né. Mas esse livro que eu estou falando é o Fernão Capelo Gaivota, Opa, sim, que, nossa. cara, que é um livro que foi a segunda, se a primeira epifania foi com o Scaravello, a segunda epifania foi com o Fernão Capelo Gaivota, né. Uau. E foi incrível, cara, eu relia, né, achava aquilo poético e tal. Hoje eu penso nisso, né, na época eu adorava o texto, a história da gaivota ali, né, Uhum. que era um livro de formação, né, é um grande livro de formação, como vários outros, né. E aí no ensino médio que aí a coisa meio que radicalizou, que aí eu comecei a, né, encher cadernos com texto, né, e achar que podia escrever alguma coisa, tal. E foram muitos livros, assim, muitas leituras. Eu pensei em 3, né, meio que pensando no que a gente poderia conversar hoje, né, eu pensei em 3 assim que não são únicos, né, não são definitivos, não tem isso de Tá. leitura definitiva, leitura que você lê, logo você vai, né, saber, não tem Mas eu, essa. eu sinto que eu preciso te interromper, Rei, Não, me porque eu interrompa, tem um salto aí que é, hã, que hã. é da leitura à escrita, né? Sim, Você sim, falou, você sim, começou a preencher cadernos. Bom, antes sim, disso, você, sim. Meu Pé de Laranja Lima foi uma das suas leituras dessa época, não? Então, cara, foi, mas ela não me marcou tanto, Tanto olha quanto que Fernão Capelo Gaivota. quanto Fernão Capelo Gaivota e quanto na mesma época, olha, né, como é curiosa essa constelação, né, que você Aham. falou. E nem tanto quanto, por exemplo, o Cazuza, do Viriato Correia, que é um Uhum. outro livro que também teve lá a sua época, né, como o Meu Pé de Laranja Lima, como o Menino do Dedo Verde, né, essas leituras, assim, passei por todas e tal, mas o Cazuza me marcou, assim, foi engraçado, né, eu precisaria até retomar um dia, né, reli outras vezes, mas faz tempo que eu não revejo, né, o Cazuza, Viriato Correia. E foi uma leitura que me marcou, assim, sabe, eu me identifiquei é um menino, claro, do interior, né, Uhum. mas me levou para esse universo, né, e também, de novo, né, um livro de formação, os Uhum. conflitos do menino ali com o mundo, né, de se descobrir e Uhum. se descobrir naquele lugar, né, a relação com aquele lugar específico e tal. Foi um livro marcante, assim. Legal. Claro, o Meu Pé de Laranja Lima, sim, também, o Gênio do Crime, né, esses livros todos passaram, assim. Mas eu já meio que pulei dessa fase, Tá, assim, eu já tá. pulei pra ficção científica, por exemplo, né. Ah, Eu maravilhoso. O eu que que te você leu? O que que é, você leu? eu tive uma fase que eu lia, cara, os clássicos, né, Ray Bradbury, que eu adoro até hoje, né, o Bradbury pra mim é um autor que não é de ficção científica, né, ele mas é mais que isso, né. O Asimov, né, a saga dos robôs todas, que, né, eu decorava as leis da robótica e tudo. O Arthur C. Clarke, que é outro, né, genial, mas também tinha o Perry Anderson, enfim, tinha vários autores, né, Uhum. eh que eu adorava, às vezes lia coleção de banca, eu Eu gostava de ir na lembro banca disso.
pra, né, aquele, É. aí era o Perry Rhodan, a Perry série que era Rhodan, o Perry Perry Rhodan. Era Rhodan, uma série infinita. infinita, exatamente. Isso antes da IA. Adorava. Antes da IA, cara, antes da IA. Hoje, a gente poderia imaginar que era IA que escrevia aquilo, né, porque era tudo muito bem concatenado, né, os personagens, os plot twists, era tudo, e deixava sempre um gancho pro próximo Não, volume, né, e tal. sim. Era demais, eu adorava. Então eu passava as férias em Santos, eu lembro muito disso, assim, e aí eu ia lá na banca ver quais eram os novos que tinham, né, ou Uhum. que eu não tinha para completar a coleção, e aí eu ia lendo nas férias e tal. Muito bom. E eu vou Mas assim, emendar, então, a pergunta da sim, escrita. Quando você começou a aham, escrever, você que forma que isso assumiu originalmente? Eram cartas, eram poemas, era um diário, era uma conversa com uma amiga, com um amigo do ensino médio, do colegial? Você tinha alguém com quem você trocasse esses poemas sim, ou esses textos? O que que você lembra disso e como foi isso para sim. você? Então, a escrita, cara, origem, assim, eu comecei, do que eu me lembro, né, os primeiros exercícios de escrita era de prosa. Hum, Né, então eu fazia pequenos contos, que eu acho que eram crônicas, assim, né, e eu lembro que no Fundamental 2, na época do Fernão Capello Gaivota, né, e dessa professora incrível, eu tinha um amigo que estudava na mesma classe, né, que também era esquisitão, assim, como eu, meio né, turma dos calados, assim, né, não era da turma do esporte, né, tinha amigos também esportistas, um deles até hoje é meu amigo e tal, depois estudamos juntos no ensino médio, mas esse amigo era um cara do Rio, que acho que também por ser do Rio, estava meio deslocado ali e tal, e ele também escrevia e adorava ler. Então a hum, gente conversava, e era vizinho de casa tal, então a gente conversava muito, né, trocava textos tal, ele fazia uhum, uns textos mais, tipo, né, uma coisa mais psicológica, mas no estilo do Hemingway, ele gostava muito de legal. frases curtas, estudadas tal, e eu estava na ficção científica, fazia contos de ficção científica tal. Muito bom. E tinha também um grande amigo, que é mais velho, que mora em João Pessoa, né, professor universitário, que eu conheci quando eu morei lá, que era o João Batista, né? É o João Batista de Brito, que é um grande professor, crítico, né, literário, tradutor né, de poesia também. É, e o João me conheceu pequenininho, o vizinho dele em João Pessoa, né, bem pequeno, e depois eu retomei na adolescência, né, fim da infância, começo da adolescência, eu mantinha contato com ele e a gente trocava cartas. Você falou de cartas, eu lembrei disso, cartas assim, regulares, né, cartas mesmo. Eu mandava cartas, eu mandava texto, ele mandava cartas enormes, comentando, respondendo, e tal. Que E eu acho legal, que essa, eu já falei para ele isso uma vez, né? Eu acho que essa foi a minha primeira grande oficina literária, que assim, legal. né, Uhum. ele é meu amigão até hoje, né, e meu mestre, se eu brinco hoje, eu falei de mestre, né, e o João, ele, cara, ele comentava com todo carinho, né, as coisas, e dava dicas, indicações de leitura, e eu comentava coisas também, ele mandava textos dele, aí eu comentava, era uma Legal. maravilha, assim, era uma correspondência incrível, né, por carta mesmo, escrita ali à mão e tal, Uhum, eu gostava às vezes de datilografar, né, na uhum. máquina de escrever, eu datilografava as cartas, mandava para ele e tal. E tinha esses dois interlocutores, assim, isso no Fundamental 2, né? Tá. Aí no ensino médio a coisa ampliou, porque aí eu tinha uma professora, né? Que felizmente está viva, é minha vizinha. Curiosamente, hoje eu moro no prédio dela, dessa minha Que professora legal. de português e literatura, né? A dona Leia Carmagnani. E ela, cara, ela foi um divisor de águas, assim, né? Uhum, Pelas aulas, pela chamada oral que ela fazia de literatura, pelos livros que ela indicou, né? uhum. Um deles que você perguntou dos livros, né? Que marcaram e que eu tinha separado, um deles eu descobri numa aula dela, né, numa aula de literatura, que chegou de manhã, a gente com aquela, né, tédio de adolescente, todo mundo de saco cheio, né, uma manhã, sei lá, fria de São Paulo, e ela fala, ó, trouxe uma coisa para mostrar para vocês aqui. Cara, ela não fez nenhuma introdução, nenhum preâmbulo, não, nada. Eu trouxe uma coisa aqui para mostrar para vocês, queria passar, vocês olhem, tal, vejam, mexam, né, manuseiem, tal, e Uhum, depois a gente conversa. E aí foi uhum. passando, vi um negócio esquisito assim.
pessoal abria, mas passava rápido e tal, e foi passando de mão até que chegou na minha carteira, e eu olhei, era a Caixa Preta, do Augusto de Campos e do Júlio Plaza, né, que é uma obra da poesia concreta, né, de Pegou, 1975. pegou pesado a professora, hein? Cara, Caramba, cara, ela não cara, subestimava vocês, né? De não, fato. cara, ela já queria causar, entendeu? Ela foi chama-se pedagogia do choque. É a pedagogia do choque total, assim. Cara, mas Cara, assim, eu quando mais uma vez, é, vou interromper não, porque interrompe. eu acho um lance impressionante que você seja vizinho dessa professora. Eu tive alguns ótimos professores, tem um professor Rossi de português, que eu nunca Aham, mais vi, não sei como ele tá, mas eu tenho muita saudade, eu tenho uma nostalgia e dá muita vontade de saber sei lá, como ele aham. tá, onde ele tá, né? Eu estudei no Arquidiocesano e eu tive um outro professor que é o Roberto Cereja, que ele era autor dos livros didáticos. Sim, E a sim, gente Roberto tinha Cerejo. aula com ele, e ele foi um dos caras assim que chamou a atenção para mim sobre Aham. o meu texto, de falar, olha, isso aqui que legal, isso aqui que você fez, tal. E E eu deu aquele toquezinho, né, pum, deu aquele achou, toque. E, Rei, eu nem exato. sei se eu já te contei isso, mas eu procurei esse cara, assim, muitos anos depois, com um livro meu, e Aham. mandei para a editora dele, falei, ó, você pode encaminhar e tal. Nunca tive Nunca rolou. resposta, não sei Que como. pena, né, que É, pena, então. poxa. Então, assim, se você está escutando esse episódio, é amigo do. Aham. Acho que é William Roberto Cereja, por favor, Por favor, compartilhe. Cereja, né, procure o Thiago, né, nos É, por procure e favor. tal, é. Não, cara, a dona Leia tinha isso, ela trazia e ela fazia umas chamadas orais, né, com texto, isso é uma experiência interessante também dessa pedagogia do choque, né? Que Uhum. chocava muita gente, porque as pessoas tinham medo, né? Ela era muito rigorosa, muito rígida tal. E quem não curtia literatura se sentia muito intimidado. Como eu adorava já a literatura, né? Eu achava tudo aquilo divertido, né? Sim. Então ela dava, por exemplo, né? O Caixa Preta não teve, assim, mas ela tinha um exercício lá, por exemplo, que era para ler e ela ia sortear alguém para fazer a tal da chamada oral, que valia ponto, tudo, né? Do Autopsicografia, do Fernando Pessoa. E Uhum. eu se foi malandragem dela no sorteio, tal, ou não, ou foi o acaso, né? O bom acaso da poesia, eu fui sorteado para responder a chamada oral do Uhum. Autopsicografia do Fernando Pessoa. Cara, Legal. não tô zoando, assim, é sério, né? Foram 3 aulas a gente conversando, ela conversando comigo e eu conversando com ela, e a classe tendo que suportar essa situação insuportável, né? Acabava a aula e ela falava, então a gente continua na próxima. E aí foi na próxima. E que na terceira, a turma, a galera, no terceiro dia, né? Que quando foi pro terceiro dia, a galera me pegou antes de entrar na sala e falou, mano, hoje acabou, né? Chega, hoje Ela não, chega. ela não escondia nem um pouco o fato de você ser o aluno preferido dela, né? Assim. Ela me adorava, cara, ela me adorava, assim, me adora, eu acho, até hoje, como eu adoro ela, tal, né. Então ficou uma coisa insuportável, mas eu estava me divertindo, né, eu estava adorando aquilo tudo, assim, né. Aí aquela coisa, né, a partir disso, fui ler tudo do Fernando Pessoa, tudo relacionado com o Fernando Pessoa, leio até hoje, né, aquelas coisas. Uhum. E claro, o Caixa Preta, cara, foi um choque, né, porque eu falei: "Nossa, um livro pode ser assim?". Imagina um moleque, né, que gosta de livro, já tinha alguns livros ali, já estava colecionando Drummond, João Cabral, essas coisas, né, estava ali guardando livros e tal. Aí, cara, eu vejo aquilo e falo: "Nossa, primeiro, um livro pode ser assim, né. Uhum. Segundo, poesia pode ser assim. Terceiro, que porra de literatura é essa, né, cara? Que é E, isso, e assim, o que né?". que é isso? Assim como? Assim, o que que era, vamos dizer, disruptivo nessa obra que você reconheceu? Cara, a forma, né, as páginas soltas, as páginas coloridas, sabe, aquela forma de construir um poema que não é a forma do verso tradicional, com que eu já estava me acostumando, já estava Uhum. começando a rabiscar alguns, né. Então aquela Uhum. coisa da palavra solta na página, né, dos versos terem um formato que ao mesmo tempo era do verso, da palavra, mas tinha uma materialidade, né, como se Uhum. sabe assim, eu falei: "Porra, a palavra é uma matéria, é um objeto também".
também, né? Uhum. Claro, e por extensão, o livro também, né? Ali era um livro, é um livro objeto, que a gente chama hoje, né, em arte e tal, é um livro objeto, é um livro que não se esgota só no que está escrito, mas no Uhum. formato do papel, na escolha das letras, na diagramação, né, no Uhum. design, enfim, todas essas relações estão ali, né? É uma linguagem como performance. Isso eu sei hoje, né? Daí eu fui ler Zumthor, essa galera toda depois, né? Não, Sim. naquela era tudo intuição. Aí você fala, nossa, o poema sai do livro, né? O poema sai da página, né? Eu posso fazer uma exposição com esse poema, eu posso mudar a ordem das páginas, né? E, e não é, E e é aí, claro, desculpa, e aí isso significa o quê? Porra, eu posso participar da construção desse poema, desse livro, né? Aquela Uhum. coisa que eu te falei, que eu já falei algumas vezes, né? A gente já conversou em bastidor e tal, da coisa da leitura como coautoria, né? É um pouco nesse sentido, cara, o livro tá ali, né? O Júlio Plaza e o Augusto propuseram, digamos, um mapa de percurso do livro, né? Uhum. Mas como que cada um de nós vai seguir esse mapa, cara, não sei, entendeu? E como que eu vou seguir esse mapa em momentos diferentes, também não sei, né? Tá aberto. Então, por exemplo, se eu pegar hoje a caixa preta, eu vou fazer um outro percurso nesse Uhum. mesmo material que já tem aí, Uhum. né? Quantos anos? 25? Nossa, 50 anos, né? 50 anos. 50 anos, cara, tem esse livro, né? E E, ainda hoje ele é um livro que você abre e fala, nossa, é um outro livro. É como o livro de areia do Borges, né? Que cada vez que você vira a página, o texto muda, né? Assim. é interessante como esse é um poeta, Augusto de Campos, que conversa tão bem com as redes sociais, né? Assim, ele é um cara que entendeu, vamos dizer, essa mídia. É um lance Ex- incrível, porque ele chegou nisso mais velho. Em geral, assim, a idade ela acaba fazendo acaba sendo uma espécie de crivo, né? A gente entende aquilo que amortecendo, né? Exatamente. amortecendo, né? A gente tem muito mais É. facilidade de entender a mídia que a gente dominou até os 30 anos, 35, né? Até os 40 no Isso, máximo, e depois você fica a reboque, né? E esse é um exatamente. cara que já estava pronto, né, Rei, para isso, assim. Exatamente. Não, e cara, isso eu acho que é uma coisa da poesia concreta, né? Como movimento lá atrás, tal. Os caras estavam fazendo experiências com a linguagem que chamavam a tecnologia, né? Chamavam as mídias, tal, quando ainda não se tinha, né? Então eles começaram a usar o computador para fazer poemas, para compor, né, e tal, quando ainda era na impressora matricial, né? O Sim. computador tinha o tamanho dessa sala que eu tô aqui, né? Uhum. Hoje o computador cabe no celular, né, no relógio, enfim, né, as informações e tal, cabem tudo ali, né? E eles já estavam fazendo isso, né? Já estavam vendo que é isso, é a coisa do poema para além do papel ou para além do livro tradicional, né? Então, cara, tudo isso para mim era um desbunde, né, Era uma cara? Isso aí eu ficção falei, nossa, científica, né? Era uma ficção científica. exatamente. E assim, estava vivendo, né? Estava acontecendo na minha frente. Ele falou, eu pegava o poema, nossa, o poema sai da caixa, né? É uma caixa mágica, né? Que vai saindo poema dali, e aí conforme você monta, é uma constelação, né? De leitura diferente, né? É uma leitura constelar, né? Você vai montando, que claro, tem a ver com o lance de dados do Mallarmé, que foi uma leitura que influenciou os poetas concretos, né? Que já tinha essa coisa da lei do texto constelar e que você vai montando, né, a partir do momento que você lê e tal. E tudo isso foi, né, cara, me dando sinais, assim, me dando uns toques, mas eu escrevi ainda nos caderninhos, ainda era texto, digamos, inverso, mas começaram a aparecer coisas com colagem, então eu Uhum. colava coisas e punha textos juntos, né, fazia poemas mais gráficos, fiz experiências também com isso e tal. Mas aí eu percebi que isso não era um procedimento a ser seguido, né, era um procedimento a ser, incorporado como uma forma de encarar a escrita, né, encarar a linguagem Uhum. como uma coisa plástica, né? Não como Entendi. um Uhum. texto pré-determinado, né, linear, com uma lógica de sujeito, verbo, objeto, né? Uhum. É muito mais que isso, né? Pode ser muito mais que isso, né? E interessante pensar como você já naquela idade precoce, acho que os jovens eles têm
uma abertura para aquilo que ainda não é institucionalizado, né? A gente se identifica muito exatamente. A com curiosidade, essa né. É, com a linguagem não domesticada, com uma linguagem que, vamos dizer, cuja inteligibilidade é, você demanda uma participação do leitor como coautor, como você mencionou. Então, é muito interessante como isso vem, surge para você como um aspecto formador, né? Porque você pode exatamente. até abraçar os romances, voltar para as ficções científicas, para os quadrinhos, mas a partir desse olhar da caixa preta, dessa experiência poética, né? Dessa experiência sensível, né? Sobre Sim. o domínio da palavra, né? Esse continente infinito. Exatamente. E que acho que é uma coisa que é legal, né, Thiago, assim, até como de experiência pessoal nossa e que tem a ver com escrita criativa, né, com curso, com a galera, tudo, é isso, assim, a gente não achar ou não se convencer, né, ou não se acostumar com a ideia de que a palavra já é uma coisa dada, entendeu? Uhum. Que a palavra na verdade, assim, a palavra às vezes até é dada tudo, mas a palavra não é um conceito já dado, ela já não é uma orientação já dada, né? Então, assim, dependendo de como você joga com essa palavra, né, como é que você brinca com ela, desmonta, conforme você a aproxima de outras palavras e de outras ideias, né, ela pode dizer muito mais coisas do que você, né, supõe em princípio como um conceito, né, uma coisa dada. Eu comento muito isso às vezes, né, nos colóquios, né, nas oficinas que a gente dá, nas conversas, tudo com, né, com alunos ou com amigos, enfim, com pessoas, né, nos formativos todos, né. Cara, não tem que ser assim, né, Uhum. uma descrição, a apresentação de um personagem, a apresentação de um cenário ou de uma situação, tal, ela não, né, quanto mais óbvio está, né, pode estar mais pobre, né, a obviedade, assim, você pode estar muito preso a sentidos pré-determinados de uma palavra, de uma expressão, de uma ideia, tudo, ou de uma construção linguística, né, que na verdade está limitando, né, tá reduzindo as possibilidades o real é muito mais a É. experiência, né, é muito mais ampla, mais rica do que isso, né. A gente E sempre duvidar, né, sempre duvidar. duvidar, será que a palavra será que é isso mesmo que a palavra quer dizer, que eu quero dizer, né, com Uhum. essa palavra ou com que palavra que eu quero dizer, uma coisa que ainda não está claro, né, não está conceitualmente visível, tal. A poesia vive disso, né. E isso está presente nas duas. Você começou a comentar, quando eu te interrompi, sobre Sim, outras duas obras, né? sim. Você quer falar um pouco delas? Ah, pô, acho que legal, né, eu pensei assim, né, e são meio que próximas no tempo, né, dos seus lançamentos, né, a Caixa Preta é de 75, né, então provavelmente é muito perto da época que eu tive o contato com ela, né, isso mostra que a dona Leia estava em cima em cima do movimento, né, a coisa saiu, ela já comprou e já levou para, né, e é engraçado que eu estudei, né, com ela, como eu falei, vou chegar na sua pergunta, e com o que eu lembrei agora, né, que eu sou vizinho e sou muito amigo do filho dela até hoje, né, somos grandes amigos, Não, não. E olha mora só, e olha que maluco, você está falando da dona Leia, da professora. é, Eu aham, tinha uma amizade platônica, uma paixonite, uhum, por uma garota no colégio que era sobrinha do Augusto dos Anjos, Augusto de Campos. de Campos, é mesmo, olha aí, tá vendo? Quando você falou dos parentescos, né? Exatamente, exatamente, Mas bom, essas outras duas mas obras, não, então, é, são da eu década de lembrei 70, né? de 70, eu lembrei só desse parentesco para contar mais uma curiosidade, né, uma piada pessoal, assim, né, uma história pessoal, que eu não tenho até hoje, eu não tenho uma caixa preta, né, um livro esgotado, caríssimo, né, quando aparece um exemplar ele é vendido em leilões, e tal, Que loucura. e eu brinco sempre com esse meu amigo, né, eu falo que ele tem mais 2 irmãs, ele é um dos herdeiros da dona Leia, né, eu falo: "Edson, eh, você é o herdeiro né, vamos negociar essa caixa preta aí". Aí Nossa, que ele interessante. falou que vai me dar de presente um dia, tal. É brincadeira, claro, mas assim, Não. né, ele falou: "Não, um dia eu vou te dar de presente a mas ela está com ela, está com a dona Lê na biblioteca dela e tal. Mas as outras 2 obras, né, é o Água Viva, da Clarice,
que foi o primeiro livro dela que eu li, né? Geralmente as pessoas começam com A Hora da Estrela, né? Meus filhos leram na escola, né, A Hora da Estrela, e é ótimo, é uma ótima entrada no universo na constelação Clarice, né, na galáxia Clarice, é uma ótima entrada, A Hora da Estrela, mas eu entrei pela porta mais complicada, talvez um pouco mais complicada, que é o Água Viva, que é de 1973, né, Uhum. é, e o outro que é um pouco anterior, mas eu não li nessa ordem, né? É o Quarto de Despejo da Carolina Maria de Jesus, que é de 1970, né? Uhum. E o Água Viva caiu, eu li desses três, eu acho que o primeiro foi o Caixa Preta, eu li exatamente na ordem contrária, né? Primeiro foi o Caixa Preta, que eu li em 75 na escola, depois o Água Viva, que é de 73, e nessa sequência temporal, depois eu li o Quarto de Despejo da Carolina, que são livros muito diferentes entre si, né? Dois de prosa, né? Um de diário, um romance e um Uhum. de poesia experimental, né? Poesia concreta, Uhum. mas são livros que me marcaram muito, assim. Tem vários outros, né? Eu poderia citar, mas eu separei esse porque justamente pela diversidade, né? E por eles terem sido muito marcantes, assim. Eu falei da coisa da plasticidade da linguagem, né? Essa noção, eu penso hoje, veio do Água Viva. Da Uhum. Clarice, né? Quando eu Uhum. li a primeira vez, eu li porque eu era sócio do Círculo do Livro, e aí eu comprei na coleçãozinha que eu tenho até hoje essa edição, é a edição que eu leio, tá toda marcada, tal, mas está em pé, tá firme lá, capa dura, tudo, que é do Uhum. Círculo do Livro, que deve ser mais ou menos um pouco depois de 73, né? Deve ser ali de 75 ou 76, eu acho. E, cara, foi uma leitura que quando eu li também eu fiquei em choque, assim, né? Eu fiquei entre eu não entendi, ou será que eu entendi? Será que é o que eu entendi, né? Uhum. Aquela adolescente lendo Sim, isso, né? sim, sim. Mas cara, eu pirei, eu adorei aquilo. Eu falei, nossa, é possível pensar e escrever assim, É. né? É possível traduzir o pensamento ou uma experiência interna, né? Eu nem me toquei que era uma história de uma pintora e tal. Eu só fui percebendo as releituras, né? Para mim, aquela leitura era um fluxo de consciência, assim. Que Eu falei, loucura. eu já falei muito isso em oficina, né? Eu acho que o grande personagem do Água Viva é a linguagem, né? Uhum. Claro que tem a personagem pintora, que ela se refere, que está ali, né? Uma pintora entre a linguagem plástica e a escrita, né? Isso é a grande fronteira ali do romance e tal. Mas, cara, quando eu li, para mim era texto aquilo. Moleque, eu falei, nossa, que texto é esse, né? As imagens, as frases, né? Aquelas coisas, putz, cada parágrafo eu parava, falava, nossa, né? E aquilo me perseguiu por muito tempo, assim, até hoje, né? Por muito tempo mesmo, né? Perseguiu muito naquela época, claro. Hoje claro, eu continuo lendo outras coisas, tal, né? Uhum. Muitas outras coisas, mas ela ainda está lá. É um livro que eu toda hora eu volto ali, abro uma Uhum. página, É. entro por alguma página diferente e tal. E sempre que eu posso, eu levo para oficinas, né? E para cursos e tal. E a Carolina foi uma indicação, olha que coisa, né? Foi uma indicação da minha avó, mãe da minha mãe, né, esposa desse meu avô que me levava no circo, e que era uma mulher semi-alfabetizada, se não praticamente analfabeta, assim, ela não fez parte da experiência da vida dela, como não fez de muitas mulheres, né, da época, serem alfabetizadas, educadas para serem Uhum. leitoras, né, por sorte minha mãe, filha dela, já rompeu isso, né, mas Uhum. a minha avó não lia nada, mas ela ouviu, ela sabia que eu gostava de ler, né, que eu Uhum. gostava de livros, tal, e ela ouviu noticiário, porque foi um livro que foi muito impactante, né, nos anos 70, ele é de É. 70, ele Uhum. revelou a Carolina foi traduzida para mais de 11 idiomas, virou best-seller, né, vendeu mais que o Jorge Amado, né, num lançamento presencial, num evento literário, né, numa Bienal, espécie de Bienal do Livro aqui em São Uhum. Paulo, Uhum. em que estava a Carolina com Quarto Despejo e estava o Jorge Amado, não lembro agora qual era o livro na época, mas a Carolina
vendeu muito mais com ele e dizem os bastidores que ele ficou muito enciumado. E ele ficou enciumado, que engraçado. Ele ficou muito enciumado. Não assim, né, bravo por ela ser uma pessoa de Uhum. origem humilde, nada disso, porque os personagens dele, muitos são da mesma Exato, origem que legal. a, né, que a Carolina. Mas ele ficou enciumado, né, porque já era um grande escritor, imagina, Sim. num evento literário importante e tal, e a Carolina ali, né, pela margenzinha veio e roubou a cena, né, com propriedade, claro, né, e vendeu muito, esgotou os exemplares, teve que, enfim, né, tiveram que fazer mais, reimprimir o livro e tal, e enfim, curiosidades de bastidor. Mas o livro da Carolina foi essa minha avó que indicou, porque ela ouvia falar, ela falou assim, olha, tem um livro aqui que eu acho que você vai gostar, né, que é de uma mulher negra que morava na favela ali do Tremembé, né, É do Canindé, né? Canindé, Canindé, desculpa, que o livro Tremembé entrou agora, o livro não, o filme, né, Tremembé, entrou agora no ato falho aqui. Na do Canindé, ali na Marginal e tal, e ela escreve sobre a vida dela, talvez você goste disso, né? Aí eu, curiosíssimo, fui lá e, né, comprei, cara, e também foi um choque, Uhum, né? Porque eu acho que primeiro choque, né, de trazer uma realidade que eu não conhecia, uhum, né, que era, eu conhecia e sabia da existência, era moleque, né, mas sabia da existência da favela, mas, né, tinha era um conhecimento de classe média baixa, que era o meu caso, brancos, né, homens, família, né, de brancos de classe média baixa, remediada ali e tal, mas que não tinha esse contato, né, uhum, era uma outra realidade, né, então acho que o primeiro choque, digamos assim, que hoje é até questionado, né? Não pode ser o conteúdo, né? Literatura tem que ser a forma, né? Essas bobagens e tal, tem que ser o conteúdo e tal. Foi em primeiro momento, assim, né, eu rememorando, eu acho que eu entrei pelo estranhamento, né? Aquela coisa, uhum, nossa, que é isso? Que mundo é esse? Que texto é esse e tal, né? Mas hoje eu vejo que tem também o mesmo espanto do Água Viva, por isso que eu aproximei eles, né? O mesmo espanto do Água Viva e do Caixa Preta em perspectivas diferentes, né? De me mostrar que a literatura também podia ser isso, né? uhum, Também era isso, essa revelação do real bruto, uhum, né, do real, uhum, não que o livro não estou reduzindo o livro da Carolina a um retrato cru e bruto da realidade, não é isso. Estou dizendo que a minha recepção ao entrar nesse livro, naquele momento, teve esse impacto, assim, de falar, nossa, então você pode falar do mundo desse jeito, né, e de um mundo que eu não conhecia, e que era diferente do mundo da ficção científica, né, que era um mundo imaginário, um mundo de uhum. invenção, né, claro que próximo do nosso, mas, né, hoje você lê o Ray Bradbury, você fala, mano, o cara estava falando da realidade, ele não estava falando Sim, só de outros planetas, né, ele estava falando de preconceito racial nos Estados sim. Unidos, Mas a, de de A de Carolina, realidade, ela. desculpa, de Desculpa. realidade virtual, né, de Sim. tudo isso. Mas diga, Né. Não, Carolina. mas eu entendo o que você fala, né? Mas a Carolina, ela é mais visceral mesmo, né? Assim, a gente sente que a literatura dela é uma literatura produzida assim, é uma literatura de sobrevivência, né, Rei, assim, ela Exatamente, escrevia para exatamente. sobreviver. Isso chega até nós na leitura, é algo É, que isso é forma exatamente. também, né? Isso aparece na forma Total, como total. aparecia em O diário, Dostoiévski, né, né, como aparecia exato. nas reticências do Dostoiévski. E aí é uma outra desconstrução, não é a conceitual, a do jogo, né, não é uma visão idealizada da pobreza, mas é a pobreza, Perfeito, é essa relação, vamos dizer, com o Brasil, né, com o Brasil, com o que exatamente. acontece, com o que sempre aconteceu no Brasil, de uma forma E que a gente vai jogando pra margem, né, Thiago, esse Brasil fica ali sem na passar margem. pelo panteão, né? Sem parada Exatamente. no panteão, ou sem, vamos dizer, um Sem prestar edulcoramento, contas, né. É, sem exatamente, prestar sem conta. se prestar contas para um É. cânone que não tem a ver com isso, né, mas que não pode excluir isso. Eu acho que você matou aí exatamente isso, assim, ela traz a voz do lugar.
que é uma coisa que também Uhum. está muito em voga hoje, né? Que é hoje o lugar da fala e tal, né? É o lugar da fala concreto ali, né? Uhum. Ela não tá, é o lugar da fala sem que ela esteja Uhum. pensando ou teorizando sobre a possibilidade do lugar da fala. Ela já colocou ali. Né? É. Eu lembro que depois fui ler outras coisas da Carolina, né? O Diário de Bitita, que pega um período anterior, né? De formação dela, e ali tá, cara, a relação dela na escola, claro, com a pobreza, com a exclusão, né, com o preconceito, com a humilhação, tá tudo ali, né? E a despeito de tudo isso, a despeito de tudo que no real é, dizia não para ela, né? Explicitamente, assim, não é teórico, não estão falando de literatura, estão falando da realidade mesmo, né? Que era o apagamento, a humilhação, a exclusão, né? O afastamento dela de qualquer possibilidade. Contra tudo isso, ela falou: não, eu quero ser escritora. Ela Sim. fala isso desde pequena, também, de novo, porque uma professora reconheceu o texto dela, Perfeito. estimulou ali, ela foi ler, ela começou a ler coisas, começou a ler, moleca, né? Era Uhum. até uma forma de fuga ali, de sair de algumas, né, situações, ou de se impor de alguma forma, né, a uma situação que a diminuía, que a excluía. E aí, cara, ela falou: não, eu quero ser escritora. E ela vai ser escritora do jeito dela, não é Uhum. como o cânone estabelece, né, não é como críticos estabelecem, nada. É escrevendo, cara, colocando a experiência dela ali no papel do como era, possível, né, nos recursos dela, e ela conseguiu, né. Uhum. Eu acho que a definição que você dá, que era uma questão de sobrevivência, é isso. É isso, e acho que isso vale para todos nós, né, para Uhum. você, para mim, para todo mundo, toda a galera do escrita criativa, né. É. Assim, a escrita, é claro que quando você vai depois escrever, são outras mediações, são outros processos e tal, mas ela tem que ser essa necessidade, ela tem que ter entendeu? Um É. ponto de partida dessa necessidade, cara, desse assim, não sei fazer outra coisa nesse momento, não é que a É. pessoa só vai fazer isso, tá, largar tudo e fazer isso, não é isso que eu tô falando. Mas assim, nesse momento que eu estou escrevendo, é a coisa mais urgente e necessária que eu tenho para fazer, E eu acho né. uma loucura, assim, como ela, vamos dizer, tem uma cena que me chama muito a atenção, onde ela vai buscar, vamos dizer, osso do açougue, vai pegar osso no açougue e ela fala assim: Hum, "Nossa, e as minhas vizinhas aqui, falam que é para os cachorros, e eu também falo que é para os cachorros". E aham, aí eu fico aham, pensando na decisão de você, em nenhum lugar da literatura a que ela tinha acesso, você tinha uma uhum, cena como essa, entendeu? aham, E ela exatamente, resolve falar: "Olha, isso aqui é literatura, isso aqui essa é uma exatamente, cena, essa é uma história, essa é uma reflexão que vale a pena eu colocar no papel. Isso vai fazer parte da minha obra". Isso aham, para mim é a decisão autoral, é a decisão literária, exatamente, é o momento em que você fala: "Ninguém nunca fez isso, mas isso é minha vida, eu vou fazer", né. uhum. Porque o que Te acontece eu muitas vezes é você repetir um modelo, entrar numa esteira, né, você: "Ah, não, eu quero escrever como exatamente, Asimov", né. exatamente, exatamente. Nada na minha vida diretamente conversa com Asimov, vai, muitas coisas conversam, mas Uhum. vamos dizer, e no entanto eu quero fazer como o cara, assim, eu quero surfar como ele surfa, entendeu. Sendo que a minha paisagem não é ou seja, eu Aham, não tenho onda para pegar, entendeu? Eu tenho morro, serra, deserto, sei lá, exatamente. você entende? Não, eu acho que você, cara, você tocou numa coisa incrível agora, assim, né, que é, o que a Carolina escreveu e como ela escreveu, né, que é importante isso, né, o que você está falando é isso. Ela viu uma realidade que era dela, que era única, ela decide que isso é a literatura que ela vai fazer, né, e ela faz o recorte, o como ela recorta, né, essa imagem que você fala assim: "Ah, eu fui comprar o osso, que era para fazer lá a sopa para os filhos, né? E tem vários outros trechos que ela fala, né? Eu tinha tantos cruzeiros, sei lá, É, cruzados, como é que era o valor e tal, e eu é, escolhi, né, comprar isso, foi o que deu.
sim. né? Era o que dava para aquele momento, para, né, comprei um pouco de carne e tal, e Uhum. tive que vender não sei quantos quilos de papel para poder, né, comprar aquele pouquinho de carne e tal. É. Mas ela vai e fala, não, aí as vizinhas lá, poxa, estavam comprando para o cachorro, né? E eu falei que era para o cachorro. Quer dizer, cara, isso é um recorte É. dela. É. E o que é mais interessante nisso, né, que você falou, não tem template, sabe? Hum. Não tinha modelo para ela não estava seguindo o modelo. Isso que você falou é perfeito, assim, né? A gente vê muito, e é normal, faz parte do processo, né? A gente querer imitar, né? As pessoas querendo imitar um modelo que parece que deu certo. Né? Eu vou Uhum. até, se você me permitir, tiver tempo, eu dou um exemplinho disso que eu estou Claro. falando, né, agora na sequência, depois aqui. Mas assim, a Carolina ela estava falando de um jeito que não tinha um modelo. Ou seja, ela estava criando um modo dela de falar do real. Uhum. Tá aí Uhum. uma definição de literatura, né? Aí uma Cada um definição de de nós literatura. cada um de nós não está procurando um modo Muito bom. particular de falar do real. Não é? Cara, ela achou. Aí Uhum. cada vez que eu releio, porque aí vem a experiência da leitura, né? Cada vez que eu releio o Quarto de Despejo, que é também um outro livro que me acompanha essas décadas todas e acho que vai acompanhar até o fim e tal, cara, é como se eu estivesse descobrindo coisas novas ali, me emocionando, sabe, em momentos diferentes, Uhum. percebendo como é que ela vai costurar. É um diário, cara, é um E, diário. e, É um e, e, registro diário, né? Rei, e como que, acho que puxando agora orientando essa nossa conversa para a tua escrita, né? Como que essas Uhum, obras que você mencionou, Carolina, Clarice, Augusto e outras uhum, tantas, né? uhum. Ajudaram a moldar a sua escrita e o seu trabalho com a literatura. Então, cara, eu acho que em muitos sentidos, assim, eu olhando os livros, pelo menos de poemas, né, que é uma coisa que eu tenho mais, tem uma sequência já de livros publicados, né, os de poemas, eu percebo que, por exemplo, no começo, eu tinha uma preocupação maior, assim, com a coisa do formato, sabe, do formato, não no sentido métrico, né, o Aham, do modelo, soneto, não nesse aham, sentido, né, aham, o alexandrino, tal, não nesse sentido, mas no sentido de privilegiar muito a coisa da construção da linguagem, os jogos, né, fonéticos, a relação do som com a imagem, que é uma coisa que vem do aprendizado da poesia concreta, claro. né, dessas relações entre som e sentido e tal. Aí eu fui percebendo que com o tempo, né, então era uma coisa, digamos, mais caixa preta, né, Uhum, e um pouco água viva, né, e menos Carolina. Com o tempo, eu acho que foi entrando uns ruídos, foram entrando, né, ruídos, gritos, né, angústias, assim, mais dúvidas. Dúvida com a linguagem eu sempre tive e continuo tendo, né, para mim eu acho que o grande desafio de todo escritor hoje, inclusive, ou talvez especialmente o poeta, em que isso é mais evidente, assim, como trabalho, é duvidar da linguagem como possibilidade de recriar o real, né, de dizer o uhum, real hoje, né? Então, que sentido tem você fazer um poema hoje? Sobre o quê? Né? E são questões que estão ali atrás quando eu vou escrever, né, assim, o tempo todo, né, hoje mais do que antes e tal. Então acho que com o tempo foi entrando, essa angústia foi ganhando forma no poema, na forma do poema, né, uhum. então entra um tom mais pessoal e menos conceitual, né, dos primeiros, digamos assim, Sei. né, fica, não que eles fossem só conceituais, estão ali a minha experiência, estão ali as minhas questões e tal, mas era uma coisa que o conceito, ele meio que amarrava tudo, um conceito de poesia, que é Uhum. essa coisa, não, a poesia é o olhar da linguagem, né, tem que tomar cuidado com a linguagem e tal. Hoje eu continuo tomando cuidado com a linguagem, mas sem tanto, é, que palavra que se encaixaria melhor aí para não parecer redutora, né? Mas assim, sem tanta força pré-determinadora, assim, É. né? Eu deixo a linguagem fluir mais, assim, eu deixo a linguagem caminhar mais e Uhum. ver onde é que eu vou pegar, né? Eu acho que eu controlo menos, né? Eu acho que eu E esse transbordamento funciona sempre? Quando é que você sabe que funciona no texto, esse transbordamento?
Ah, cara, é muito intuitivo, assim, né? Porque eu acho que vem no primeiro momento, assim, quando você anota, né? Que vem uma ideia, às vezes vem uma ideia, às vezes é uma imagem, às vezes é sei lá, alguma coisa, às vezes já é um poeminha, assim, você já Uhum. pensa, já vê uma estrutura e tal. Aí você joga no papel. Nesse momento tá digamos, o bruto ali. Aí, claro, aí eu olho e falo, puxa, nossa, funcionou. Né, beleza, Tá. tá ok. Eu falo: "Não, espera aí, dá para melhorar aqui, dá para tirar tem uma palavrinha que ela tá meio redundante, tem uma palavra que essa a palavra tá desgastada, ou essa imagem já tá desgastada, então eu posso mexer um pouquinho", que é a coisa das releituras e da revisão, né, das Uhum. revisões que a gente vai Uhum. fazendo. Mas eu Uhum. tenho a impressão que, de um modo geral, quando eu começo a pensar, aí eu falei até recentemente isso em terapia, sobre né, sobre outras escritas, né, não de poema necessariamente, vamos trazer a terapia pro prelo também. Eu falei que, assim, eu começo a escrever na cabeça. Acho que todo mundo faz isso, né, Aham. mas para mim é método, para mim Mas não é uma coisa. é que na poesia então, essa é uma pergunta, se você Aham, coloca no papel para pensar ou você pensa para colocar no papel. Evidentemente que o pensamento vem antes e depois, mas eu acho aham. que a poesia, ela é, vamos Eu dizer, acho que é é mais muito mais imediato. uma É, semente que você vai, vai desdobrar depois. é. Eu acho que sim. Por exemplo, um texto, sei lá, teórico, né, eu acabei de escrever, né, me pediram, encomendado um livro, sobre escrita de não ficção, por exemplo, Legal. né. Puta, foi Aham. um exercício incrível, tal, né. Então, assim, eu começo um projeto desse escrever na cabeça. Uhum. Né, então, assim, como é que vai ser a estrutura dele, não só isso, assim, né, como é que vão ser as partes, depois pode ser que mude tudo, mas, Uhum. né, você tem uma ideia de estrutura geral e tal. Aí vai mais além, assim, aí é a primeira parágrafo, a primeira frase, sabe, ela já vai sendo construída na cabeça, aí depois eu testo no papel, no computador, na tela, tal. Aí eu testo para ver, né, se saiu, né, se faz sentido daquilo que estava interno. O poema, eu acho que já é mais direto, assim. Eu acho que nesse ponto os surrealistas tinham ali alguma razão, assim, né? Eu acho que o poema você tem um desprendimento, eu pelo menos, né, na minha experiência, eu tenho um desprendimento maior, assim, uma soltura, uma abertura maior para ele, ou um controle menor, né, me impõe um controle menor, que aí eu deixo acontecer, assim, ele acontece, né, vem, aí eu ponho lá, a Tá. semente, como você falou, né. Às vezes essa semente já vem na forma da plantinha, já tá meio ali desenhada, quase um vasinho e tal, né. Às vezes não, às vezes é só uma semente mesmo, mas aí eu já coloco ali e Uhum. vejo, né. Uhum. Hoje, por exemplo, diferente desse tempo anterior, que era, digamos, mais conceitual, né, que eu Uhum. lidava com a coisa de uma forma mais conceitual, hoje pode ser que eu pegue uma sementinha dessa e fale: "Não, Uhum. é isso, eu não vou mais mexer, porque é isso", Uhum. entendeu? É isso, eu não vou aumentar, não vou regar mais, nada, é isso, essa semente já é o que eu quero dizer, né, o que eu Uhum. tenho para dizer nesse fragmento, né. Eu fiz Aham. um exercício, não sei se tem a ver com isso que a gente está falando, mas acho que tem um pouco, né. Eu fiz o exercício num desses livros de poema que chama Com os Dentes na Esquina. É Com os Dentes na Esquina, Com os Dentes na Esquina, não é Com os Dentes na Esquina, desculpa, é no último, que é o Movimentos Portáteis. Tá. Ele tem 5 seções, cada seção né, um universozinho ali, que mais ou menos se fecha, né, Uhum. e a última sessão, a última não, a penúltima, ou é a última, agora não tô com o livro aqui, eu acho que é a penúltima, se eu não estou enganado. A última são de poemas bem curtos, assim, e a Uhum. penúltima, se eu não estou enganado, são de poemas que curtos também, tamanhos variados, mas que eu escrevi originalmente em espanhol, em castelhano. Ah, tá. E foi um exercício isso mesmo, assim. Eu falei: "Não, eu quero pensar o poema em castelhano e escrever o poema em castelhano. Não vou pensar em português e depois traduzir", Sim. né, era esse o exercício e tal. E eu fiz,
assim, quase todos os poemas são escritos na rua, andando, no ponto do ônibus ali esperando, numa fila de exame médico, enfim, andando e tal. Eu ia fazendo esse exercício de pensar imagens, né, situações e tal, em castelhano. E aí passava para o papel. Vinha a frase, a imagem, o formato e pum, passava para o papel. Salvo raríssimas exceções, eu não mexi depois, eu não editei Hum. depois desse texto. Eu já vinha, né, já veio ali nesse formato e tal. Esse foi um exercício bem nesse sentido, do que é a predisposição para a experiência do poema, né, de você não Legal. tá Sim. claro que tinha um exercício de falar: "Não, eu tenho que pensar em castelhano, não vou pensar em português", esse é o mais difícil, né, porque a gente não sou nativo, né, é mais fácil traduções, enfim, E o que que foi para você, representou para você escrever em castelhano, assim? O que que você acha que te levou a trabalhar numa língua que não é originalmente a sua? O que que você sente que você estava buscando? Cara, e assim, isso era uma experiência com a linguagem, assim, né, com o pensamento, claro, mas era mais ou menos como o reverso da tradução, né. Você tentar você tentar pensar, como que a tradução é isso, né, quando você vai traduzir, você não pode ser literal, então você tem que mais ou menos também se for poesia então, né, é difícil, muito difícil ser literal. Você tem que tentar imaginar o que o autor ou autora pensaram, né, assim, Uhum. como eles viram aquela imagem, né, o que aquela imagem é como pensamento na cabeça daquele autor. E esse foi um exercício, né, de criar uma imagem numa outra língua. Claro que era um exercício também de idioma, né, de testar palavras, né, porque se você lê lá os poemas, eles são muito sonoros, muito imagéticos, né, que Uhum. tem a ver com a poesia castelhana, pelo menos da América do Sul, assim, né, ela é muito mais imagética, né, fanopeica, como diria o Pound, né, do que logopeica, como é a nossa língua portuguesa. Né, uma vez eu conversando com poetas argentinos, eles falavam disso, a poesia brasileira ela é mais do logos, né, da razão e tal, logopeica, segundo o Pound, né, e a castelhana não, ela é mais imagética, tem mais a ver com o surrealismo, né, os surrealistas e tal, Uhum. logofanopeica, né. Então Uhum. era um exercício de ser mais fanopeico do que logopeico, né, Muito bom. mas usar também a coisa do som, né, Hum. da palavra, né, em castelhano, que é diferente, claro, tem uma musicalidade diferente da nossa. E aí eu Que é tive uma experiência legal, assim, que eu acho que vale a pena relatar, né, que logo depois que eu publiquei esse livro, eu participei de um encontro maravilhoso de poesia na Cidade do México, Uhum. que é um encontro anual, é incrível, assim, junta poetas de todos os países da América do Sul e tal, e é uma experiência incrível de uma semana de 10 dias, assim, prolongada, maravilhosa e tal, um grande evento no Zócalo, né, a feira ocupa o Zócalo, assim, você imagina, tendas Incrível. gigantescas, cara, Nossa, várias tendas ao mesmo tempo e todas com público, falando de poesia, que lindo. né, e livros, né, comida, tudo é maravilhoso, é uma experiência incrível e tal. E aí eu participei, era um tour pesado, assim, participei de várias leituras, de várias mesas, tanto lá no Zócalo como em outros lugares também, porque também acontecia eventos em museus, em espaços culturais do centro, né, em torno do Zócalo e tal. É um evento que desloca, né, faz você ir para outros lugares e tal, e participei de várias mesas, né, de leituras e tal. E aí eu fiz essa experiência, né? Eu falei, eu vou ler lá, assim, é uma cara de pau tremenda, né? Mas eu incluí nas minhas leituras, né? Esses poemas que eu, Uhum. que eu já tinha, ainda não tinha o livro, né? O livro vem depois, mas eu já estava com vários desses poemas né, em processo de escrita e tal. E aí eu levei original e tal, e
tasquei no meio lá, E né, aí? com E o aí? meu espanhol. E Cara, aí? a reação foi incrível, assim, eu tive, né, teve jovens que vieram conversar comigo depois, pediram, eu não tinha eu mandei os poemas, né, o Com os Dentes na Esquina, eu mandei o o PDF para eles, tal, depois, né. E teve uma senhora que depois eu vi a mesa dela, uma senhora poeta mexicana, que eu gostei muito até da poesia dela, que ela veio conversar comigo depois, ela falou assim: "Nossa, os seus poemas eles são muito sonoros, eles têm uma Hum, musicalidade, uma sonoridade e tal". Aí, cara, para mim isso aí foi a melhor que crítica, beleza, que né, lindo. assim, né, eu falei: "Porra, deu certo". Primeiro que me entenderam, né, a minha leitura foi compreendida. Teve outros poemas também que eu fiz a experiência de mesa, de eu ler em português, que Uhum. foi bem legal, e o Luiz Aguilar, que era, né, infelizmente faleceu, um grande querido amigo, tal, lia em espanhol, Que legal. né. Eu lia em português o poema e ele lia em espanhol, então era uma experiência, foi muito rico, assim. Uma jam session Exatamente. É, poética. E Rei, poética. Diga. eu te escuto assim, Me alonguei um pouco, né. não, eu acho ótimo. E eu fiquei pensando que, bom, toda literatura é também uma literatura de pertencimento, né, assim, Sim, toda litera e eu fico pensando, assim, a começar pela língua que a gente fala, com a qual a gente é nomeado, a gente nomeia as coisas, a gente ama, a gente é amado, bom, e a gente compartilha, ah, de uma paixão pela literatura, latino-americana, né, Rei, que é Otávio Paz, Nicanor Parra, Gabriela Mistral, Borges, Cortázar, enfim, é infinito, né, a coisa sim, vai longe. E eu fico pensando se trabalhar com uma outra língua também tem a ver com habitar um outro território também, de alguma maneira, sabe, de conversar dentro desse outro Reinaldo, que é um Reinaldo que circula nesse outro idioma. Você acha que faz sentido isso? Como que é para faz, você isso? faz. Eu acho que sim, aquela coisa, aquele verso lindo do, né, do Caetano, né, "A minha pátria é minha língua", né, assim, a gente, eu acho que a literatura, ela tem um enraizamento, toda ela, né, sempre ela tem um enraizamento no território, no tempo, no lugar. Eu acho que isso é uma coisa que eu acredito e que eu busco, né, enfim, que me atrai muito, mas ela salta disso, né, porque ela vai para o outro, ela vai para os outros, para, né, aquela história do eu é um outro, né, do Rimbaud, né, que depois vai virar teoria pro Lacan, né, há pouco tempo lendo o Lacan sobre o sujeito, né, a subjetividade, eu falei: "Porra, ele está transformando o versinho 'eu é um outro' do Rimbaud em uma grande teoria, né, Sim. psicanalítica e Uhum. tal", né. É isso, o poeta já estava vendo lá, já estava o Otávio Paz fala disso, né, da otredá, né, a otredá, o outro, né, a condição de outridade, né, de sermos outro e tal. Então acho que a literatura é isso, né, ela é enraizada sempre num tempo e num lugar, numa voz, alguém que diz sobre alguma coisa em algum lugar, em algum tempo, né, mas ela vai muito além disso, Uhum. né, porque ela incorpora o outro, ela se abre para as diferenças, né, para a distância, para os outros territórios e tal. Eu acho que ela se completa nisso, né, Uhum. eu tenho falado desde um tempo para cá, né, uma definição que, se um dia tiver, né, uma coragem, eu escrevo alguma coisa sobre isso. Fiquei tentando, nesses eventos literários, relacionar a literatura com o meio ambiente, com questões ambientais, né, que são as questões emergentes, assim, urgentes, né, em que a gente vive. E você conhece isso muito bem, você trabalha também com isso, né, e tanto com ensaio como com escrita e tudo, né, e me veio assim, falei: "Pô, qual é o papel, né, da literatura nessa grande questão?". Hum. Não é só escrever sobre crise ambiental, crise hídrica Uhum. e, né, enfim, crise do capitalismo, do antropoceno e tal. A literatura, nós, né, escritores e escritoras, tal, a literatura, ela é responsável pela criação de biomas afetivos.
né? E aí me veio esse conceito assim, eu falei, pô, e aí falei num evento, numa conversa sobre isso, com uma escritora querida, assim, a Rita Carelli, que faz, né, que edita os textos do Krenak, numa conversa com ela, eu falei com ela e com o Que público, lindo, né? Eu lindo. mediando uma fala dela, eu falei, né, perguntei o que que ela achava disso, tá? Ela falou, pô, que legal, né? É isso mesmo, né? Uhum. Eu acho que essa ideia, né, de que a literatura ela aproxima pessoas, ela aproxima afetos, né? Ela junta pessoas diferentes, estranhas, ela junta a diversidade e essa diversidade ela é universal, né? Bom, Ela não é o outro só que está aqui do meu lado, na esquina, e que é importante, que é o outro também, mas é o outro que está lá do outro lado do oceano, do outro lado do computador, né, da internet, das redes e tal. sim. Ela cria essas comunidades. E não é Uhum. isso, de repente você tem o bioma da Clarice, tem o bioma da Annie Ernaux, você vai tendo, né, são os biomas que vão se formando, cada escritor desse, né, ou cada grupo que se Uhum. reúne, não precisa ser só um escritor ou uma escritora, também não vamos, né, romantizar né, e idealizar uma figura só, mas o que está em torno, né, por que essas pessoas tão diferentes se juntam para formar um bioma da Annie Ernaux, por exemplo, né? Ou, enfim, é um nome que está evidente agora, né? Sim. Mas são vários que a gente poderia pensar, né? E Rei, deixa eu te perguntar, eu acho que a gente está se encaminhando Sim, sim. é, né, pro final da conversa. A gente tinha pensado numa conversa de 30 minutos Pois é, né? Já estouramos, né? e eu não quero mais tomar o seu valioso tempo aí. É, Imagina, imagina. você Prazer. comentou lá no começo da nossa conversa, quando você falou da descoberta da caixa preta, Uhum, que, ah, que uma reação, vamos dizer, corrente diante da literatura pode ser, eh, ou seja, que a turma ficou intimidada pela obra. Grande parte da turma se sentiu intimidada pela obra. E a gente sabe que a gente teve muita sorte, né, Rei, de ter podido, né? A gente pode ter ficado intimidado, mas esse intimidado não foi na forma de uma intimidação, mas de uma timidez. A timidez é isso, dialoga com a timidez, se uhum, aproxima do livro, vai conhecendo com muito respeito, com muita vontade depois de manusear, de fazer, de derivar isso para outras coisas e tal. Mas a gente sabe que eh, a literatura assusta também, né? A literatura assusta, é parte do nosso trabalho, né, Rei? uhum, Falar de literatura, trazer a literatura. Você ainda tem você leva isso lá para Casa das Rosas, aí para Casa das Rosas, né? Você uhum, tem essas conversas cotidianas com jovens, né? Que de alguma maneira estão nessa aventura de transformar, vamos dizer, timidez em criação, em produção. O que você recomenda para autoras, autores, para leitoras e leitores, né, que se sentem excessivamente intimidados ou estupefatos ou muitas vezes inibidos mesmo diante dessas obras, diante dessa produção. Às vezes é isso. Quando eu descobri a Clarice, eu compartilho demais a experiência que você teve. Eu fui pro Coração Selvagem. A sensação é que ela uhum, habitava o meu sonho de adolescente. Eu li na adolescência, 16 anos, 17, e eu falei, como pode que essa mulher escreva coisas que mexam tanto comigo? Assim, como que ela pode uhum, conversar comigo de uma forma que às vezes nem eu consigo conversar comigo, né? uhum. Ela E, entrou na sua cabeça, literalmente, assim, né? cara, é Ela uma estava coisa. ali, ocupou a Não, e aí cabeça. você fica sabendo que ela escreveu o livro com 17, aí que você fala, nossa, como é que pode Uhum, uma coisa dessas, né? Como ela pode exato. ter assim, esse acesso tão direto a esse umbigo do sonho aí o que que você recomenda para as pessoas que ainda estão, vamos dizer, tateando esse caminho? O que que você recomenda de Aham, leitura, de atividade, né, que uhum. palavras que você pode usar, que você pode transmitir para essas pessoas, né? É, Eh
Sim, não, cara, essa pergunta daria uma outra conversa longa, né, assim, mas eu vou tentar ser breve, enfim, para também, né, não tomar também demais o tempo de vocês e tal, e nem cansar, né, de tanto tempo assim. Mas eu acho que a gente chega numa questão aí que até era um tema que eu tinha, né, pensado em a gente conversar, a partir desses autores, né, de referência e tal, que é aquele lance da angústia da influência, né, do Harold Bloom, assim, né, eu acho um termo maravilhoso. É, tenho sérias dúvidas com essa ideia de cânone, né, inclusive com a conceituação do Harold Bloom, tal, com respeito, é um crítico incrível, né, e tal, um grande leitor, mas acho, né, essa ideia de cânone muito discutível hoje, por vários sentidos que não cabe a gente falar aqui, mas eu acho que esse termo é maravilhoso, né? Que é essa angústia que a gente tem diante das grandes leituras que nos apaixonam e que ao mesmo tempo nos intimidam, Sim. né? Assim, porque a paixão também às vezes é isso, né? Você idealiza, tá muito ligado com a idealização, óbvio, né? É como aquela, quando a gente fazia na adolescência, né? Tinha aquela garota que a gente adorava, maravilhosa, tal, idealizava tanto que não chegava perto, não conseguia nem chegar perto, né? Para falar oi, assim, né? Ficava longe lá, só assim, imerso naquela admiração que na verdade era imerso num ideal, né? Eu acho que claro, não tem que eu saiba nenhum ansiolítico ainda para essa angústia da influência literária, né? Ótimo. E não sei se alguém inventar, vai se dar muito bem. Se for fitoterápico, eu até consumo, até consumirei e tal. Brincadeira, né? Mas enfim, eu acho que, cara, lidar. Eu volto a uma coisa que eu falei lá no começo, né? A questão da minha experiência, né? A questão com a dúvida, você manter a dúvida, sabe? Com a dúvida que eu mantinha com a linguagem, a dúvida com a escrita, porque que eu quero, que eu acho assim, não é falsa modéstia, não é isso, né, que eu estou propondo assim, mas eu acho que quando você projeta muito, né, você idealiza muito um grande modelo, né, um grande escritor, uma grande obra, uma grande escritora, tal, é, indiretamente, não sei se estou falando bobagem, né, psicologicamente, você, um especialista, me corrija, tal, mas indiretamente você está criando para si uma expectativa gigantesca, né? É meio você, porra, eu vou me ombrar, assim, né? Eu vou bater ombros com o Beckett. Eu adoro o Kafka. Vou falar duas paixões da minha vida, né? Que acho que vem da leitura da Clarice, né? Vem daí e tal. Eu adoro o Beckett, adoro o Kafka, né? São Uhum. assim, adorar no sentido de paixão mesmo, né? Sensível, assim, não só intelectual e tal. E aí, cara, imagina se eu fosse, né? Pensar, meu, eu só vou escrever. Aí, voltando para essa coisa da projeção, né? Eu só vou escrever o meu primeiro livro, só vou escrever o meu primeiro texto, se ele for no nível do Beckett, né? No nível do Kafka, no nível, sei lá, Guimarães Rosa, do Graciliano Ramos, da própria Clarice. Uhum. Se eu vou escrever um poema como a Euridice Fontella, que é uma, né, paixão minha e tal. Cara, eu não vou escrever nunca. E eu vou estar me colocando num lugar que é, desculpa, né, assim, mas altamente pretensioso, né? Sim. Quem sou eu para querer ser um Beckett, Uhum. né? Não, isso é uma coisa, né, pessoal, assim, não sou. Mas assim, mas eu posso escrever. A gente pode, todos nós podemos e espera-se que a gente continue escrevendo depois de Beckett. Se não, parava no Beckett, né? Parava no Kafka, parava em todos eles, né? Tem aquela expressão que o Harold Bloom usa quando ele fala da angústia da influência, né? De que cada escritor escreve sobre os ombros de outros escritores, né? Você vai subindo no ombro e tal. É uma imagem divertida, tal, mas eu não vejo assim, sabe, Thiago? Eu acho que assim, as leituras, por exemplo, eu às vezes brinco, falei do Graciliano agora, né? Quando eu falo do Graciliano na oficina, eu falo, olha, o Graciliano é um escritor maravilhoso como escritor, mas é um escritor maravilhoso para ensinar a gente a escrever, como professor de escrita, né? Porque se você lê o texto, pega um parágrafo qualquer, aleatório do Graciliano e lê, e presta atenção, né? Como é que ele consegue concentrar ali o que ele está querendo concentrar naquele parágrafo, como ele faz a ordem, como ele corta né, a frase, se ele usa adjetivo, se ele não usa, onde que está o adjetivo, por que aquele adjetivo está ali. Se você olhar estruturalmente, assim, gramaticalmente, o Graciliano, você vai falar, porra,
agora eu entendi, é assim que escreve e tal. Mas isso não é o melhor do Graciliano. Isso é o Graciliano, você está aprendendo a escrever. Eu leio também o Graciliano para aprender a escrever, óbvio. Mas é muito mais, é o que está além dali. Hum, Né? É o que está além do que você está vendo ali. Tem um texto maravilhoso, que também uso muito em oficina, da Clarice. Ixi, minha bateria está acabando e eu não trouxe o carregador, mas vamos lá, ainda dá tempo aqui. Estamos encerrando, né? Tem um texto da Clarice que está no Água Viva, que é aquela coisa da pesca, né? Que ela compara a escrita com a pesca, que você vai pescar uma palavra, hum, né? E você, quando você está escrevendo, você está pescando uma palavra. Só que quando você pesca a palavra, a escrita já se fez. uhum, A escrita já não está mais na palavra. Já uhum, é outra coisa, é uma outra coisa que aquela escrita ou aquela palavra aponta, né? Então, assim, não olhar como exemplo, olhar como procedimento. uhum. Sabe esses autores, Sempre, assim? sempre fugaz, sempre esquivo, sempre fugidios, sempre Não querer imitar. indomesticável, né? A gente pode imitar, mas aí depois que você imitou, para e vai revisar o texto. Eu falo assim, agora Uhum, não é mais a imitação, agora o que que eu vou fazer de diferente desse, né, uhum, desse modelo, assim? O que que seria meu, né? O que que flui quando você está escrevendo? Porque uma coisa é quando a gente planeja, né? Acho que você deve trabalhar muito isso em oficina. Quando a gente planeja um texto, né? Que você vai, vou escrever um romance, faz lá o story, né, telling dele, constrói ali os personagens, tudo e tal. Mas não começou ainda ali o romance. uhum, O romance começa quando você escreve, começa a primeira frase, né? Ou o primeiro parágrafo, tal, e aí começa os parágrafos começam a se puxar um ao outro, vão puxando sim, ali. Aí é, parece, a gente usa muito essa imagem, né? Parece que é o romance que está se tá, escrevendo, sim. né? Não é mais a gente que está escrevendo. E quando você acha essa fluidez que parece que não é você que está escrevendo, mas é o texto que está se escrevendo, você achou o caminho, né? E, e- Você tá se libertando da rigidez do modelo, né? e você Da vê, referência. é muito curioso, porque é quando você perde o controle o processo desata, é que você descobre algo que é seu, né? Ou seja, o si Exatamente, mesmo é isso, é um movimento, é um devir, essa estrada exatamente. que a gente pega. Hey, Ela vai muito, andando, o muito texto vai andando, obrigado, vai querido. caminhando. Eu que É, agradeço. foi Foi uma maravilhoso. delícia. Você queria Adorei. dizer alguma coisa antes da gente encerrar, antes da bateria acabar? Não, cara, eu acho que assim, acho que tudo isso que a gente falou, né, reforça uma coisa que eu acho que tem a ver com os nossos processos e com os nossos trabalhos, né? Você falou até de o que essas obras influenciaram no trabalho, né? Poderia ser uma outra conversa também, né? Eu acho que todo o meu trabalho com literatura, como editor, como tradutor, como crítico, enfim, né, tem a ver com isso também, tem a ver com essas escritas que não são originalmente jornalísticas, né? Hum, Ainda que o da Carolina esteja mais calcado, né, ali no real e tal, mas é outra coisa, né? Para além disso que ela está retratando também ali e tal. Mas acho que o que eu queria destacar nesse, né, como dica que está falando aí, é a importância dessas trocas, né, das oficinas, tem muita gente que ironiza, né, fala, escritor não se aprende em oficina, ninguém ensina, e de fato, ninguém aprende a ser escritor, mas você pode melhorar muito a sua escrita, né, a sua forma de elaborar, de pesquisar, de lidar com as referências, de descobrir referências novas escrevendo, né? Quando eu dou oficina, eu aprendo tanto ou mais até do que a galera que está fazendo, e falo isso sinceramente, assim, porque eu estou testando também a minha forma de organizar as hum, ideias, os pensamentos, esse cânone pessoal afetivo, né, que você falou, ou mesmo confrontar o cânone tradicional, não é? Então, assim, eu acho que, porra, o mais importante do que um aprendizado específico é a troca, sabe? A troca que você tem com a gente, com você, com quem participa, com os colegas, sabe? Aquele toque que uhum. alguém vê uma coisa que no que você está escrevendo que você não pensou, né? Ou levaria anos para pensar, levaria um tempo para perceber, de repente um colega olha e fala, nossa, mas o que é essa imagem aqui? Você fala, nossa, olha aqui, né? Não tinha percebido.
né? Que é o que a gente faz às vezes né, no colóquio, nas suas aulas, nas oficinas, nos encontros, no nosso papo de botequim. Às vezes um toque, né, uma frase, ela pode, né, mudar muita coisa, assim, pode dar, mudar os rumos de muita coisa, assim, né? Criar novos movimentos, né? É isso aí. Com a criação de novos movimentos, a gente chega ao final prelo. Ei, muito obrigado. Maravilha. Obrigado, Thiago. Foi um prazerzão conversar mais uma vez contigo. Até a próxima aí.